Fala pessoal, nós estamos aqui mais uma vez no canal do IMPV, aqui no YouTube, e a gente vai continuar a nossa série do Pergunte ao Professor. E hoje a gente está aqui com o Daniel Gouveia. Ele é lá de Brasília, pastor na Igreja Batista Livre. Ele esteve aqui com a gente essa semana, dando uma aula modular, que é uma aula durante toda a semana, sobre o Evangelho Sinótico e Atos. A gente vai falar um pouco com ele sobre como foi essa modular, o que ele passou pra gente, um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu. Então, professor, tudo bem? Tudo bem, é um prazer eu poder estar aqui com vocês e trocar essa ideia sobre sinóticos e atos. Professor, essa matéria tem sido uma bênção, eu estou participando e está sendo muito boa. E a pergunta que a gente vai tentar responder, na verdade você vai responder para o pessoal aqui, como está sendo passar a mensagem, né, dessa modular, dessa aula, e por que a gente estuda Evangelho Sinótico, o que é Evangelho Sinótico? Sim, então tem sido uma experiência muito positiva, uma grande alegria, né, poder compartilhar e estudar os Evangelhos Sinóticos. Eu acho que é muito necessário, muito importante o estudo dos sinóticos, e quando nós falamos em sinóticos, nós estamos falando dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos, eles possuem uma espécie de retrato mais amplo, mais completo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Claro que adicionando o Evangelho de João, nós vamos ter uma amplitude, uma clareza muito maior a respeito do ministério e do trabalho de Jesus. Mas esses sinóticos, embora eles tenham muitas semelhanças entre eles, por isso se chama sinótico, eles possuem também particularidades, alguns arranjos ou rearranjos que os evangelistas fizeram, e quando nós olhamos eles como um todo, nós podemos ver uma imagem ou ter um vislumbre incrível da pessoa e obra de Jesus. Por exemplo, o Evangelho de Marcos ele começa falando do ministério de João Batista. No entanto, Mateus e Lucas falam um pouco do nascimento e da infância de Jesus. Lucas nos conta cânticos de Maria, por exemplo, de Simeão, que os outros evangelistas não nos contam. Então, quando nós olhamos esses evangelhos à luz dessas perspectivas, nós temos uma perspectiva ou um vislumbre adequado, amplo e correto do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante ler a vida, o saber da história de Jesus à luz dos evangelhos. Então é fundamental essa disciplina. E Atos, que é uma obra complementar, é um segundo tomo talvez, ou a continuação do Evangelho de Lucas, escrito por ele, nos mostra a continuação da obra e ministério de Jesus por meio dos seus primeiros seguidores. Muito legal. Você tem falado também acerca do reino, né, dentro dos evangelhos sinóticos. Como o reino é visto dentro disso, como é que a gente pode identificar isso dentro dos evangelhos sinóticos? Sim, eu acho que o reino de Deus, ou reinado de Deus, uma tradução melhor ainda, é um tema central, sem sombra de dúvidas, dos 3 evangelhos sinóticos, e também você pode ver isso no fluxo do livro de Atos. Esse foi o tema que tomou conta da mente, do coração e da pregação do Senhor Jesus Cristo. Então, ao estudar os sinóticos, é muito importante relacionar esse tema central, essa expressão, o reino de Deus, com toda a Escritura, com a Escritura de um modo geral. E quando Jesus fala sobre o reino de Deus, muitas pessoas pensam diversas coisas sobre esse assunto, há às vezes algo de obscuro para muitos sobre o que Jesus queria dizer com isso, mas em outras palavras, Jesus estava dizendo que o governo, o reinado de Deus, o domínio de Deus sobre a vida daqueles que nele creem, já está se tornando uma realidade presente. Esse governo, esse domínio de Deus, ele foi perdido no Éden. Quando a queda, quando o pecado entrou nesse mundo, o homem sai de debaixo do governo de Deus. Todo o Antigo Testamento
decorre e na narrativa do Antigo Testamento, nós vemos que o povo judeu aguardava, esperava o dia em que Deus restauraria o seu governo amoroso sobre todas as coisas. Portanto, quando nós chegamos nos sinóticos e Jesus diz: arrependam, porque o reinado de Deus é chegado, é justamente todas essas expectativas, toda essa esperança que o mundo tinha de que Deus ia trazer de volta para os trilhos todas as coisas. Nos evangelhos nós vemos o start disso aí, nós vemos o reinado de Deus dinamicamente entrando em vigor na vida de todo aquele que crê, trazendo direção e ajuste para a vida das pessoas e da humanidade. A gente tem perguntado também para os professores que têm estado aqui com a gente, dentro do conteúdo que você está passando, qual é um trecho, qual é um versículo, um texto que dentro do Evangelho Sinótico, no seu caso, que mais te impacta? Sim. Eu poderia falar mais de um, mas um em especial que chama muito minha atenção está justamente na metade do Sermão do Monte de Jesus Cristo, quando ele está ensinando como os seus súditos devem enxergar o mundo e viver nele. E ali no capítulo 6, verso 33, o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, como prioridade número 1, o reino de Deus, o governo de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas, as necessidades da nossa vida, elas serão supridas na medida em que nós estamos debaixo do reinado de Cristo. Então, isso mexe comigo porque se nós fomos criados por Ele e para Ele, a nossa preocupação número 1 não deve ser nada mais, nada menos que viver debaixo da direção, do reinado e da orientação do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande texto aí que faz pensar e que mexe muito com o meu coração. Então, professor, foi muito bom ter esse pequeno tempo aqui. Lógico que não dá para resumir tudo aquilo que a gente está vendo nessa semana, nessa aula modular. São muitas horas de aula, mas certamente isso deixa um gostinho para quem está vendo de talvez, quem sabe, estar aqui, né, sentado, participando dessa modular também, como eu pude ter o privilégio. E se você está aí, quer aprender mais, quer saber mais, você pode acessar nossas redes sociais, conhecer mais sobre o MPV, como estudar aqui, como ser um aluno interno, como ser um aluno do CTL que acontece aos sábados. E quem sabe você pode também estar aqui para ter uma aula com o professor Daniel. E então, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma grande alegria. Tendo a oportunidade, não deixem de estudar e levar em consideração uma escola séria, bíblica, centrada no Evangelho como essa. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de poder estar servindo ao Senhor e ensinando numa instituição tão abençoada e bíblica como essa. Muito obrigado. Então valeu, galera. Valeu. Não esquece de curtir esse vídeo aí, se inscrever nesse canal e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.